Olá pessoal, como eu tenho falado no vídeo já anterior, eu tenho procurado transformar as minhas experiências em propósito, e esse propósito em esperança. E nesse momento de conflitos que eu passo, que você passa, que todo mundo passa, porque na vida teremos aflições, muitas vezes, talvez mais de uma, ou pelo menos uma, você já deva ter se feito a pergunta: Senhor, por que o Senhor me desamparou? Por que o Senhor está permitindo eu passar por essa situação? Eu tenho sido leal ao Senhor, eu tenho sido fiel nos seus mandamentos. Então por que eu estou tendo essa colheita amarga? Por que as pessoas têm zombado de mim e muitas vezes dito: poxa, cadê seu Deus? Não é? Talvez isso tenha passado já na sua vida. E algumas vezes, confesso com toda humildade, não sou melhor do que ninguém, já passou na minha. Senhor, o que está acontecendo? Por que o Senhor está me desamparando? Então hoje vamos falar sobre esse vídeo. Esse vídeo, melhor dizendo, vai ser sobre esse assunto. Pai, por que me desamparaste? Ou por que me abandonaste, né? Um trecho aqui de Jesus conversando com um dos seus discípulos, Filipe. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Eles queriam conhecer o Pai. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe? Olha só, 3 anos e meio de convivência. Mesmo depois de ter estado com vocês durante tanto tempo. E quanto tempo você é convertido? Quanto tempo você conhece a Jesus? Quem me vê, vê ao Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, que é uma só coisa? Deus e o Pai são um, né? Um. As palavras que eu digo não são apenas minhas, mas também do Pai, né? Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Tudo que nós fazemos na força dele, através de Cristo. Creio em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creio por causa das mesmas obras, pelos sinais que Jesus estava fazendo. Não sinais medíocres, apenas de milagres. Já falei isso várias vezes. O milagre, por si só, não é a chancela do poder de Deus. A marca de Cristo, a marca do cristão é o amor. Porque milagres, até o falso profeta faz. Milagres e prodígios, um bruxo faz, um feiticeiro faz, um mágico faz, não é? Às vezes tem um truque também, né? Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, que crê em Cristo. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Ou seja, Jesus não estava dizendo: olha, eu estou indo para a não existência, para a morte, para um lugar obscuro. Não. Meu propósito aqui na Terra vai terminar e eu vou para o Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Esse é o nosso destino, mas antes nós temos que cumprir o nosso propósito aqui, como nós falamos no vídeo anterior, né? Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14, de 8 a 13, né? Veja bem, desde que Jesus vai colher o pedido dos filhos e desde que esteja em conformidade com os valores cristãos, tempo, modo e propósito, nem sempre Deus vai atender o seu pedido. Nós vamos falar sobre isso hoje. Jesus enfatiza: a minha oração, pouco antes de ir para a cruz, a minha oração não é apenas por eles, né, pelos discípulos. Rogo também por aqueles que crerão em mim, eu e você. Jesus orou por nós. Por meio da mensagem deles, pelo meio da mensagem do Evangelho que ecoa até os nossos dias, para que todos sejam um, que a igreja seja unida. No céu não tem placa, no céu não tem ala gospel, ala pentecostal, ala metodista, é um só povo, uma só voz. Dá uma olhada lá em Apocalipse, no capítulo 7. Uma grande multidão que ninguém podia contar, sem placas. Nós podemos viver um pouquinho disso aqui. Chega de rótulos, né? Chega de embalagens falsas, só para atrair, né? Muitas vezes, falsos cristãos. São estratégias carnais para atrair crentes carnais. Como já disse sabiamente Paul Washer. Para que todos sejam um com o Pai, como tu estás em mim e eu em tu. Ou seja, Deus e Jesus, o Pai e o Filho são um só.
desde que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, né? Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Como é que a igreja é um com o Pai? Veja bem, nós somos seres individuais, mas um significa no mesmo propósito, na mesma pegada, na mesma visão, seguindo os passos de Cristo, não os valores deformados que muitas vezes nos desviam da rota do caminho, tá bom? João 17, de 20 a 22. Então Jesus deixou muito claro que ele e o Pai são um só. Então Jesus é um com o Pai. Então como é que o Pai poderia se separar do Filho? Né? Por que então Jesus falou, Pai, por que me abandonaste? Né? Se os dois são um só, é um grande paradoxo aqui, né? Algo, uma ideia meio perturbadora. Se o próprio Cristo teve um momento de separação com o Pai, imagina eu, imagina você, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão juntos. É o mistério da Trindade, lá em Gênesis. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, plural, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa pluralidade é mais ampla do que isso, é muito mais extenso do que isso, do que eu posso explicar na limitação desse vídeo. No livro A História de Mitre, que será publicado este ano, fiquem atentos, nós vamos expandir esse assunto e eu espero que Deus esteja me usando para ser um canal nas mãos dele, que eu possa trazer esclarecimentos, né? Possa trazer amplitude do seu olhar, do mundo espiritual ao seu redor. Então, imagem e semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Gênesis 1, 26. Então, no plural, né? História de mito a gente vai explicar melhor. Um outro momento, Jesus passa por um grande conflito e ele chega a pedir para o Pai, né? Pouco antes de ir para a cruz, ele está orando, ele está clamando a Deus, está falando com o Pai. E os dois são um só, mas ele está fazendo um clamor aqui. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Quantas vezes você não fez esse pedido? Quantas vezes eu não fiz esse pedido? Senhor, afasta de mim esse cálice. Isso talvez seja pesado demais, talvez eu não consiga suportar isso, né? Faça de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua, não é assim? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A vontade dele é soberana em nossas vidas, e tudo a tempo, modo e propósito, mesmo aquelas coisas que a gente não entende. Então Jesus está deixando claro, se possível, afasta de mim, ele sabia o que ele ia enfrentar. Né? Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia, estando angustiado. Na vida teremos aflições, teremos angústia. Jesus, o mestre, esteve angustiado. Ele orou ainda mais intensamente e o seu suor era como gotas de sangue que caíram no chão. Um desespero enorme, né? Lucas 22, de 42 a 44. Um pai, eu sou pai, você que é pai e mãe, sabe o que eu estou dizendo. Um pai e uma mãe quer fazer o que com o filho? Quer proteger, quer acolher, quer abraçar, né? Não dá vontade de dizer, não, quando o filho fala, pai, afasta de mim esse cálice. E se o pai tivesse atendido prontamente? Ok, filho, ok, esse cálice é pesado demais, é muita dor, você não vai suportar, meu filho querido, volta para a glória, acabou, não tem mais cálice. E se Deus tivesse intervido naquela situação? Será que o desdobramento daquele evento seria o mesmo que a gente colhe hoje? E se Jesus não tivesse cumprido o seu propósito, será que hoje nós desfrutaríamos de uma vida em abundância e teríamos herdado a paz que transcende o entendimento e teria transformado e ainda transforma tantas vidas, tantas histórias? Será? Então Deus, na sua onisciência, sabia. Agora eu não posso te socorrer. Suporta esse cálice, suporta essa dificuldade que você está passando. Por mais difícil que seja, há um propósito em todas as coisas. Já falei isso antes, né? Afastando o cara, chega de sofrer. Deus poderia entrar. Mas sabe que tem um ditado que diz que se o milho não passar pelo fogo, ele nunca vai virar pipoca. Não é? O milho jamais virará pipoca, que é extremamente gostoso, né, se não passar pelo fogo. Então o fogo é necessário. Se o milho não passar pelo fogo, ele vai ser sempre milho, ele nunca vai ser pipoca. Se eu e você não passarmos pelo fogo, nós nunca vamos crescer, não é? Nós vamos não crescer. Existe um outro ditado que eu achei fantástico, aprendi isso esses dias. O rio só existe, sabe por quê? Porque tem margem. O rio só existe porque tem margem, tem regras,
tem limites, tem fronteiras, né? Então, às vezes nós temos que entender as metas, as fronteiras que Deus estabelece para nós, que é para o nosso bem, para que você não perca o curso, para que você mantenha a rota, né? Então, interessante isso aqui, né? E muitas vezes, eu como pai, eu digo isso também, às vezes a gente quer proteger um filho, né? E eu vi até a série Bates Motel, achei fantástica da Netflix, e tem uma frase que me chamou a atenção: será? Ah, mas o Norman lá da série, ele é muito frágil. E alguém disse lá, um personagem, o Dylan, falou lá para a mãe dele, né? Olha, mas será que ele não é forte porque você não permite que ele seja forte? Quando você considera ele fraco e você limita as possibilidades dele crescer, ele nunca vai ser forte, ele vai ser sempre fraco, não é? Então a Bíblia diz, digo fraco, eu sou forte. Mas para você se fortalecer, você tem que passar por vales, né? Davi foi transformada a vida dele depois que ele passou pelas cavernas, Elias pela caverna, Moisés no deserto, são tanques de lapidação, né? Então, na vida sim, teremos aflições, teremos conflitos, lapidações, decepção e dor. Eu sei o que eu estou falando. Nem sempre a nossa vontade limitada, passageira, temporal, ela vai coadunar, ela vai concatenar com a vontade perfeita do Pai. Se você tirar uma lagarta do casulo, quero ajudar a lagarta, coitada, ela está presa no casulo, vou abrir o casulo. Nunca ela vai se transformar numa borboleta. Então há situações que a gente tem que passar, por mais aflitivo e perturbador que seja. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei, nós atravessamos tempestades na vida que às vezes nos levam a praias que nós jamais chegaríamos sem elas, né? José precisou provar a traição dos seus próprios irmãos, né, para poder crescer, para se transformar no excelente governador do Egito. Foi preso injustamente, Paulo idem, foi açoitado, foi desprezado, Eliseu, perdão, morreu da doença que ele tinha, Timóteo não foi curado dos seus problemas estomacais, então nem tudo, né, vai coadunar, vai ser como você queria. Moisés, ele saiu da opulência do Egito, da prosperidade que muita gente anela e deseja e busca atrás desses falsos profetas picaretas, né? Só que Moisés, ele foi muito mais feliz na humildade e na simplicidade do deserto do que na opulência do Egito. Quando você está no centro da vontade de Deus, isso traz para você paz que transcende entendimento. Moisés saiu da opulência do Egito e viveu na simplicidade do deserto. E muitas pessoas querem ter a opulência do Egito e continuar cultuando, né, os Baals do nosso século, né? Veja só, Moisés foi ao contrário, né? Moisés não teve a prosperidade, ao contrário, né? Da riqueza ele foi do luxo para o lixo, falando em termos materiais, mas ele teve experiências extraordinárias com Deus que nada nesse mundo poderia pagar, né? Muitos ainda querem voltar para o Egito, né? Então, Deus seria mau? Deus seria mau por permitir que você tenha decepções? Por não poder atender todos os desejos do seu coração? Ah, eu estou pedindo, eu estou clamando e Deus não me atende? Por que será? Né? Por Deus observar que você passa por situações e aparentemente Ele não intervém naquilo, Ele permite que aquilo aconteceu. Até quando? Não é verdade? A gente passa por isso. Então todas as situações elas têm um propósito. O que nos separa de Deus? O que separa eu e você da presença de Deus? É o pecado. Isaías fala sobre isso. Vou ler um trecho da palavra de Deus aí, dos profetas maiores, né? Cara de respeito. Vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades, minhas maldades, suas maldades, separam vocês de nosso Deus. A maldade, o pecado, a desobediência nos separa de Deus. Os seus pecados escondem de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Tem uma vida podre, cheia de pecado, inveja, maledicência, fala mal de todo mundo, fofoca, faz intriga, nhenhenhenhé. Você acha que Deus vai te ouvir? Não. Isso te separa de Deus. Isso faz com que você não escute a Deus, tá? Fica a dica. Pois as suas mãos estão manchadas de sangue, e os seus dedos de culpa. Dedos, aquele vai para o inferno, aquele vai para o inferno. Você não conhece gente assim que julga com uma prepotência, com uma arrogância, que eu não tenho palavras para verbalizar, e olha que eu sou escritor, hein? Não tenho palavras para verbalizar isso. Julga, simplesmente está sempre com o dedo. Está manchando de sangue, você está matando vidas, está matando sonhos, está destruindo esperança, né? Então, como é que Deus vai te ouvir? Como é que você vai ser cristão sem Cristo? Cristo é amor, né? E os seus lábios falam mentiras para agradar o povo, para enganar o povo, para se enriquecer à custa do cristianismo
podre que muita gente investe aí, né, e apresenta na televisão como modelo. O cristão não pode ter aflição, o cristão não pode ter decepção, o cristão tem que ser rico e próspero. Mentira. Estão te enganando, tá bom? Tá cheio de profecia que nunca aconteceu. Para de correr através de profecias vãs. Disseram que Jesus voltava em 2007, agora depois mudaram para 2017. Falaram que tantas coisas, o mundo vai acabar em 21, como é que era? 21/12/2012, depois um monte de baboseira por aí. Esquece, olha para Cristo. Olha, ele é o nosso referencial. Quem é o anticristo? O que importa? Se você não tem Cristo no seu coração, não adianta saber que é o anticristo. Jesus não deu o nome do anticristo, porque isso não é importante. Importante é você viver a Cristo e pregar a Cristo e anunciar a mensagem da cruz. Isso é importante. Essa é a missão que ele nos deixou. Não fazer fofoca, intriga, né? Pois suas mãos estão manchadas de sangue e seus dedos de culpa. Cuidado ao apontar o dedo, tá? Apontou, tem 3 voltando para você. Os seus lábios falam mentiras e sua língua murmura palavras ímpias. Ai, aquela pessoa lá vai para o inferno. Ai, meu Deus. Aquele viu o cabelo dele, viu o piercing, você viu a tatuagem daquele lá? Meu Deus, vai para o inferno. Não é assim? É. Escuta o que Deus está falando com você. Brinca com Deus. Jesus está voltando. A fatura chega. Ninguém entra, olha só, ninguém entra em causa com justiça. Ninguém faz defesa com integridade, né? Ou seja, as pessoas estão pregando muitas vezes o evangelho raso, que não te confronta, que não traz mudança na sua vida. É isso. Apoiam-se em argumentos vazios. Deus é o Deus da prosperidade. Aonde está isso? Jesus foi carpinteiro, Paulo passou fome, foi perseguido, Paulo não tinha um iate próprio, não tinha fazenda, não tinha jatinho. Não que você não possa ter, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e as pessoas buscam a prosperidade como se fosse a coisa mais importante da terra. Só que tudo isso aqui vai virar escombros. O que você tem lá no céu é eterno, é perene. Para de correr atrás do vento. Apoia-se em argumentos vazios, ou seja, cego guiando outros cegos. O pior cego é aquele que não quer enxergar, né? Falam mentiras, na maior cara de pau do mundo. Ainda dizem assim, diz o Senhor, misericórdia. Concebem maldade, ingerem iniquidade. Iniquidade o que é? Pecado, né? Chocam ovos de cobra. Olha só. Isso aqui não está falando de satanista, tá? Isso aqui está falando de pessoas que se dizem cristãs, que se dizem amar a Deus. Chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. Quem comer seus ovos, morre. Quem beber dessa água contaminada, morre. Quem comer desse ovo contaminado, morre. Desse pão contaminado, morre. E um ovo esmagado sai uma víbora. Suas teias não servem de roupa, e eles não conseguem cobrir-se com o que fazem, suas obras são más. Atos de violência estão em suas mãos, seus pés correm para o mal. Como é fácil a gente acolher a mentira, né? Como a gente julgar as pessoas, é muito fácil. Ah, você é cristão, então como assim você está doente? Como assim você está passando dificuldades? Não é assim? Ah, pois é. Age-se derramar sangue inocente. A luz incomoda as trevas. Então cuidado com o julgamento, tá? Seus pensamentos são maus. Deus conhece o seu pensamento. Ruína e destruição marcam os teus caminhos. Quantas pessoas você já não destruiu com pensamentos, com palavras, com ações? Não conhecem o caminho da paz, não há justiça nas suas veredas. Elas se transformarem em caminhos tortuosos. Quem andar por eles não conhecerá a paz. Já reparou que pessoas vão na igreja e saem mais vazios do que nunca? Tem ali uma experiência emocional forte, mas espiritual vazia. Aí elas voltam, não tem paz. É um evangelho que não traz paz, que está sempre correndo atrás do vento. É a prosperidade, é a cura, é o milagre, é a unção. Não, é Cristo. Acabou. É assim mesmo. Passamos dificuldade? Passamos. Eu estou gravando esse vídeo debaixo de grandes lutas também. Mas a gente tem que prosseguir. Sabe como andar de bicicleta? Quando você para, você cai. Né? Desculpa, até nem fiz a barba, tudo, mas temos que prosseguir, tá bom? Negócio é não desistir. Alvo é Cristo. Por isso, a justiça está longe de nós e a retidão não nos alcança. É assim que é. Procuramos, mas tudo é trevas. Quantas pessoas procuram, Daniel, cadê a saída? Eu não vejo horizontes, tudo é trevas. Buscamos claridade, mas andamos em sombras densas. Olha o caminho que você está escolhendo, olha as suas escolhas. Causa e efeito, ação, reação, plantio, colheita, você não vai mudar isso. Como cego caminhamos apalpando o muro, tateando como quem não tem olhos. Ao meio-dia tropeçamos como se fosse de dia. Entre os fortes somos como mortos. Olha que palavra forte, hein? Todos nós urramos como ursos e gememos como pombas. Procuramos justiça e nada, porque está procurando no lugar errado.
Buscamos livramento, mas está longe porque você se afastou de Deus. Porquanto são muitas as nossas transgressões diante de ti, muitos são os nossos pecados, e os nossos pecados testemunham contra nós. A fatura chega. As nossas transgressões estão sempre conosco e reconhecemos as nossas iniquidades. Rebelar-nos contra o Senhor e trair-nos, deixam de seguir o nosso Deus. Fomentar a opressão e a revolta, proferir mentiras que os nossos corações conceberam. As pessoas criam mentiras para justificar outra mentira. Uma mentira puxa a outra, o negócio vai longe. Assim a justiça retrocede, a retidão fica distante, pois a verdade caiu na praça e a honestidade não consegue entrar. Honestidade não consegue entrar. Isaías 59, de 1 a 14. Paulada, né? A palavra de Deus é isso. Ela confronta. Ela traz para você desafios, não traz afago no seu coração. Ai, a coisa vai de bom para melhor. Não, vai piorar. Você vai atravessar um vale estreito, mas isso vai te trazer uma experiência tão maravilhosa, tão extraordinária, tão sobrenatural com Deus, que nada desse mundo vai poder pagar. Nada desse mundo vai poder pagar. É a paz que transcende o entendimento. Abatido sim, muitas vezes. Derrotado não. Pecado nos separa de Deus. Pecado separou Adão e Eva de Deus, separou Judas de Jesus, separou Lúcifer dos anjos. Jesus é santo, amigo, amor. Ele veio carregar o peso das nossas culpas. Mais pesado do que aquela cruz de madeira que ele carregou foi os nossos pecados. Muito mais denso, nós não temos ideia. Olha o que a palavra diz. De novo o profeta maior, Isaías. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Se Jesus foi, nós também seremos, tá? Fica a dica. Um homem de tristeza, familiarizado com sofrimento. Como alguém que os homens escondem o rosto, foi desprezado. E nós não tínhamos estima. E sabe, me lembra de um desenho que eu assisti com meu filho quando era pequeno, Enrolados. Tinha um personagem, acho que era o Flynn. Em um determinado momento ele fala, a Rapunzel lá, sei lá quem que era o personagem, fala, quem é aquele? Ele não gosta de mim. E aquele não gosta de mim. O cavalo não gosta de mim. No momento, ninguém gosta de mim. Mais ou menos isso, sabe? Certamente ele tomou sobre si, certamente, é uma certeza empírica, concreta, cartesiana, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele ser atingido e aflito, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados, dos nossos erros, da nossa arrogância, da nossa soberba, da nossa inveja. Tudo que nos distancia de Deus, Jesus veio para trazer proximidade. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Iniquidade é o pecado consumado. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal como ovelhas nos desviamos, cada um de nós se voltou ao seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53, de 3 a 6. Tem ideia do que é isso? Tem ideia do tamanho da opressão que Jesus sofreu na cruz? Não foi só os cravos, não foram só os açoites, não foi só o desprezo humano. Havia uma carga espiritual. Quando o céu ficou escuro, né, os demônios se juntaram ali para ver aquele circo, para ver, fizemos Deus sangrar. Mas ali estava trazendo vida, através da morte dele, por você, por mim. Entende o sofrimento de Cristo? E às vezes a gente ainda pergunta, por quê? Por que nós passamos por isso? Olha o que o salmista fala. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Quantas noites eu chorei, perguntando por quê? Por que o Senhor está permitindo eu atravessar esse vale? Já passamos por tantas coisas. Mas Deus quer me ensinar algo mais e eu estou aprendendo muito. E transformando esses ensinamentos em propósito, em experiências e compartilhando com vocês o nosso aprendizado. Porque estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes. De noite, não recebo alívio. Tu, porém, olha só, sempre vai ter no salmista. Existe aqui uma espécie de queixa. Senhor, você não está me ouvindo. Mas tem sempre o se, o porém, né? Tu, porém, és santo, glorifica a Deus no meio da tribulação. És rei, o louvor de Israel. Né? Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança. Confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos, em ti confiaram e não se decepcionaram. Deus não vai te desamparar. Mas eu sou firme,
Ou seja, eu não sou como os heróis da fé. Daniel não tem essa fé tremenda. É o que o salmista estava dizendo, eu sou verme. Eu sou, e não homem, motivo de zombaria, objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim. Não é assim? Dizendo, recorra ao Senhor, Deus não está te ouvindo. Cadê seu Deus? Não é? Que o Senhor o liberte, que ele o livre. Já que quer bem, lhe quer bem, por que Deus não está intervindo na sua vida? Né? Contudo, tu mesmo tiraste do ventre, desse-me segurança junto ao seio da minha mãe. Desde que nasci, fui entregue a ti. Desde o ventre materno és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Ninguém que me socorra. Deus está sempre lá, os anjos também. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã. Como leão voraz rugindo, escancaram a boca contra mim. Como a água eu me derramei, eu me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Que decepção, que angústia, né? Meu coração se tornou como cera, se derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Cães me rodeiam, um bando de homens maus me cercou. Perfuro minhas mãos e os meus pés. Qualquer semelhança? Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sorte das minhas vestes. Fizeram com Jesus, né? Tu, porém, Senhor, não fiques distante de mim. Ó minha força, vem logo em meu socorro, livra-me da espada, livra da minha vista, da minha vida, do ataque dos cães, salva-me, salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens, e tu me respondeste. Deus sempre responde. Proclamarei o teu nome aos meus irmãos, na assembleia te louvarei. Louvem-no, vocês que temem o Senhor, glorifiquem-no, todos vocês, descendentes de Jacó, você e eu. Tremam diante dele todos vocês, descendentes de Israel, pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito. Deus não despreza você, tá? Não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Prestou atenção? Salmo 22, de 1 a 24. Ele ouviu o seu grito de socorro. Ele está ouvindo. No tempo certo, ele vai lhe estender a mão. Na hora que você menos esperar, uma porta se abre. Quando você menos imaginar, você olha para trás, puxa, o quanto eu caminhei. O quanto eu aprendi, o quanto eu suportei. E eu nem sabia que podia suportar tanto. Sabe, eu estou aprendendo a arte, capacitada pelo Espírito, de transformar a interrogação. Pai, por que me abandonaste? Ingratidão. Obrigado por me abandonaste. Porque ali eu aprendi o caminho, né? Jesus diz o seguinte, está na cruz. Por volta das 3 horas da tarde. 3 horas da tarde era equivalente ao horário à 9ª. É interessante que houve trevas sobre a terra, há um paralelo aqui com a 9ª praga do Egito, trevas também, depois a morte dos primogênitos, a morte dos inocentes. Jesus agora está sendo crucificado. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, alto, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Como assim, se Jesus é um só com o Pai? Por que o Pai abandonou o Filho, que é santo, que é bom, que é justo, que é fiel? Porque naquele momento Deus virou as costas para o seu Filho, para Jesus. Por quê? Naquele momento Jesus estava levando todo o pecado da humanidade sobre ele. E quando você carrega o pecado te separa de Deus. Nós vimos lá em Isaías. As nossas transgressões nos separam. Naquele momento histórico, Jesus estava carregando sobre si todas as nossas transgressões. Por aquele momento, o Pai se afastou dele. E ele sofreu toda a opressão do mundo e todo o pecado da humanidade sobre ele. Somente ele poderia suportar isso, porque ele é santo. Ele é o Cordeiro Santo, sem pecado, sem mácula, né? O Deus que se fez homem, o Verbo que se fez carne, por amor a você e por amor a mim. É esse o clamor. Por que me abandonaste? Que agora está carregando todo o pecado. Deus poderia dizer, não filho, eu não te abandonei, vou te tirar da cruz, acabou o problema, não quero ver meu filho sofrendo, meu filho sendo açoitado, meu filho sendo desprezado, meu filho passando por cravos, apanhando. O Pai poderia ter intervido, mandado legiões de anjos para protegê-lo. O Pai não fez, porque naquele momento era necessário. Por mais que você não entenda,
Estou passando uma luta tão grande, Daniel. Entenda, confie em Deus, descansa nele. Tudo colabora para aqueles que amam a Deus, nada fica fora desse tudo. Tem um propósito. Quando passar, você vai olhar para trás, você vai entender. No meio da tempestade, a gente só quer sair da tempestade. Quando você está perdido no deserto, você só quer encontrar saída, não é assim? É assim que é. Olha só, quando alguns que estavam ali ouviram isso, disseram, escutando ele falando, né? Ele está clamando Elias, chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, bebeu em vinagre e colocou-a na ponta de uma vara e deu para Jesus beber. Mas outros disseram, deixa-nos, vejamos se Elias vem salvá-lo. Muitas pessoas vão dizer, vamos ver se Deus vai cuidar de você. Está passando? Está lascado, né? Está sangrando, está doendo, está sofrendo. Você não é cristão. Vamos ver se seu Deus vai te ajudar. E assim, Jesus passou por isso. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário se rasgou, ou a separação do pecado do homem. Sai a lei, entra a graça. Entra Jesus. Nós, através dele, temos uma vida em abundância. O véu se rasgou em duas partes, e se conta o tempo, antes de Cristo e depois de Cristo. De alto a baixo, a terra tremeu, e as rochas se partiram. Mateus 27, 46 a 51. Se o Pai tivesse intervido, tirado Jesus da cruz, talvez a história seria outra. Eu lembro que recentemente nós vimos estupefatos na mídia, a única coisa que dividiu a atenção com a Copa, foram os meninos presos na caverna, né? E aquilo foi uma coisa um tanto quanto desconcertante. Fazendo aqui uma analogia, às vezes você começa a percorrer um caminho, não é o caso dos meninos na caverna, eles foram a turismo, estavam com um treinador, mas acabaram se perdendo, alagou e tudo mais. Mas muitas pessoas buscam caminhos escuros, porque são motivados pela curiosidade, né? O medo, por um lado, te assusta, mas parece que por outro lado esse desconhecido te atrai. Por isso tem muito maluco correndo atrás de satanismo, achando que aquilo vai trazer felicidade. Meu irmão, se bruxaria funcionasse, a África seria campeã da Copa. Se bruxaria funcionasse, a Bahia seria o estado mais próspero do nosso país, Brasil. Se bruxaria funcionasse, Crowley, que é uma grande referência, né, ele morreu pobre, doente, sofrendo muito e sozinho. E tantos outros, Lavey morreu de AIDS, quer dizer, repensa os seus valores, né? Aí imagina que às vezes você começa a percorrer um caminho, né? E de repente você se perdeu, você está perdido. E você está perdido no meio de um oceano ali de culpa, medo, pecado, mentira. O que você faz? Né? Fazendo aqui uma analogia com os meninos da caverna. Eles chegaram ali num ponto sem retorno, ou achavam que não tinha retorno. Poderiam estar desanimados, poderiam estar reclamando, eles esperaram com paciência, né? Espera com paciência no Senhor, basta cada dia o seu mal. Deus cuidou deles. Sabia que quando você começa a ver a história, o mergulhador britânico que encontrou eles na caverna, ele subiu para pegar um pouco de ar porque a corda guia que ele estava passando tinha acabado. E naquele bolsão eles estavam ali, aquele grupo todo. E ele se deparou com os meninos bem na sua frente. Uma coisa curiosa é que apenas um desses meninos falava inglês e conseguiu se corresponder, foi o porta-voz. Esse menino aprendeu inglês, segundo o que eu li, com um missionário. Ele era o único cristão dentro daquele grupo, ele aprendeu com um missionário o inglês. Olha só que coisa, né? A chuva se manteve discreta durante o período que houve o processo de resgate. Quando o resgate foi concluído, as chuvas foram devastadoras, alagaram toda a caverna e a bomba que estava drenando a água para fora quebrou. Isso não é coincidência, não é. O que me chama a atenção de tudo isso, mais até do que esses fenômenos, dessas circunstâncias tremendamente sobrenaturais e maravilhosas que protegeram e mantiveram eles vivos, eles estavam muito bem-humorados, né? Os bilhetes que eles mandaram aos pais eram bem-humorados, eles não estavam pensando, puxa vida, eu não sei se eu vou sair vivo daqui, eu estou com 15% de oxigênio, eu não tenho comida, eu estou desnutrido, eu vou ter que fazer uma viagem de 5 horas, atravessando partes estreitas, alagadas de água, eu nunca fui mergulhador na minha vida, eles eram jogadores de futebol, né? Nunca fui mergulhador, e eu vou ter que fazer essa travessia. Eles podiam estar escrevendo já um bilhete de despedida. Ó pai, ó mãe, ó vida, ó azar, Deus quis assim, olha, eu quero te lembrar que eu te amo, manda um recado para a mãe, para a tia, para a vizinha. Não, otimistas, não há uma linha deles dizendo algo como despedidas ou autocomiseração. Eles tinham assim uma capacidade extraordinária de ter uma leitura diferente dos fatos que os cercavam. Eles escreveram lá, quando eu sair daqui eu quero comer frango. Olha, diga para a professora não passar muita lição de casa para mim, tá bom? Ei, é meu aniversário, vocês não esqueceram não, né? Papai e mamãe, eu amo vocês, nós estamos bem.
Da onde vem isso? Da onde vem isso? Então, se em situações extremas, crianças conseguem manter o otimismo, o bom humor, claro, é dela do reino dos céus, né? Sem murmuração, sem lamentação, em tudo dai graças. Em vez de reclamarem, pai, por que o Senhor me abandonou? Né? Por que o Senhor me desamparou? Ah, nós vamos sair daqui logo, e eu vou comer frango, e eu vou ter uma vida diferente, e isso aqui vai ser um aprendizado para mim. Estavam felizes, todos foram salvos, né? O discurso deles foi de gratidão. Então, às vezes você se pergunta, pai, por que o Senhor me desamparou? E talvez Deus está dizendo agora para você, através da minha vida, olha, eu me afastei um pouco de você, filho, nesse momento, para que você, meu filho, você, minha filha, crescesse mais. Que você pudesse dar mais valor às coisas que você tem e reclamasse menos das que você não tem, para fortalecer a sua fé. Eu me afastei um pouquinho para ajustar a sua rota, para poder te abraçar de novo, para te trazer de volta para os meus braços, porque eu só queria um abraço seu. Agora, você está aqui, perto de Deus de novo. É isso que Deus quer, trazer você perto. E às vezes as aflições trazem a gente muito mais perto de Deus. Olha só que palavra maravilhosa, eu vou encerrar esse vídeo com isso. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Paulo falando, na tribulação, gloriamos. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança, tenacidade, não desiste, persista. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Essa não pode acabar nunca. E a esperança não nos decepciona. Benditos são os que esperam, não é? Porque Deus derramou seu amor em todos os corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, não é assim? Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer pelo bom, né? Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores, né? Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. E quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, né? Expulsou Adão e Eva do paraíso, vale a pena ver o vídeo, a sentença de Adão, mas Deus trouxe um plano de redenção. Fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos glorificamos em Deus, por meio de nosso Senhor, Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora reconciliação. Reconciliação. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, Adão, né? E também o pecado é da morte, assim também a morte veio sobre todos os homens, porque todos pecaram. Você peca, eu peco, não tem ninguém perfeito, só Jesus, tá? Pois antes de ser dada a lei, o pecado estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei, é graça, graça. Né? Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, ao qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Olha só, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, né, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus em consequência do pecado, de um só homem, por um pecado que veio o julgamento e trouxe a condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. E pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, por mais aqueles que receberam Deus na imensa provisão de graça e dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens, né? Olha que coisa interessante, né? Está em Romanos capítulo 5, a partir do verso 3. Então, meu irmão, minha irmã, descanse nele, o mais ele fará. Está passando por dificuldade? Não reclama, não murmura. Lembre dos meninos da caverna. Em tudo dai graças, né? A tribulação, ela nos chacoalha às vezes. Ela nos faz ver coisas que a gente não está enxergando. Ela tira as escamas dos nossos olhos. Ela alinha o nosso caminho. Ela nos coloca de volta ao centro da vontade de Deus. Então, quando você achar que Deus te abandonou, não. Ele jamais te abandona. Ele está com você hoje e amanhã e até a volta gloriosa dele. Ele não desistiu de você. Mesmo que aparentemente você não escute a voz dele. Talvez seja um momento que você precisa passar para crescer, para refletir,
aprender mais, para dar mais valor às coisas que você tem e reclamar menos do que você não tem. Esse é o recadinho que eu tinha hoje para você. Em vez de reclamar, pai, por que me abandonou? Obrigado por ter me abandonado, porque eu cresci, porque eu aprendi a ver o que eu não enxergava. Porque hoje eu tenho uma experiência contigo, hoje meus olhos te veem, para a honra do Cordeiro e para a vergonha do inferno. Esse é o recadinho para vocês hoje, gente. Não esqueçam de estar semeando nessa trincheira de orar por nós, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde grandemente. Até mais.